Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram bem a semana? Essa semana eu descobri assim, uma coisa muito legal. Na verdade, a gente sempre sabe, mas existem dias que a gente começa a pensar de maneira diferente e ver que aquilo é real. Por exemplo, essa semana eu tirei para agradecer. E eu também convido você a agradecer hoje ao Senhor pela semana que você passou. Nós ainda estamos em quarentena, ainda estamos num período assim difícil, né? Mas eu tirei para agradecer ao Senhor por quê? Porque enquanto nós estamos em casa, nós estamos protegidos. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora estão trabalhando, tantas coisas ruins acontecem fora de casa e nós temos o privilégio de estarmos dentro de casa, né? De acordo com tudo isso que está acontecendo, Deus tem nos guardado, nos protegido, nos livrado e não tem deixado faltar nada para nós dentro de casa. E nós estamos aqui porque Deus está nos guardando, nos livrando. Então eu quero convidar você também para agradecer ao Senhor essa semana, tá bom? Agradeça a Ele, porque quanta gente tem passado por tantas situações difíceis e Deus tem nos guardado, não é mesmo? Então vamos agradecer, tá bom? Vamos para a lição. Hoje a nossa lição ela vai falar assim, ó, o dom de discernir os espíritos, né? A nossa lição de número 8. O nosso texto base tá dizendo assim, ó, a Bíblia diz: portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Está em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, né? Olha que interessante. Esse dom é um dom assim muito interessante, por quê? Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz, né, que Deus tem dado esse dom para alguns dos seus servos, o dom de discernir os espíritos. A palavra de Deus nos garante que o diabo, que é ladrão, veio somente para roubar, matar e destruir, mas veio Jesus para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. João, capítulo 10, verso 10. Por esta razão, o dom de discernir os espíritos é fundamental no seio da igreja, pois através dele a igreja é livre de ser enganada e prejudicada pelos ardis de Satanás. Nesses últimos dias, muitos falsos mestres têm surgido e levado multidões a seguirem crenças e costumes que não estão de acordo com as Escrituras. Por esta razão, é extremamente necessário que haja na igreja pessoas portadoras deste dom tão especial. Aqui na nossa lição, ela está dizendo sobre a importância de nós podermos reconhecer o que é e o que não é do Senhor. Aquilo que Deus nos deixou e aquilo que o Senhor não nos deixou. E aqui também está falando que a Igreja de Cristo ela é constantemente ameaçada pelas forças espirituais, contrárias aos projetos que Deus tem para o seu povo neste mundo. Aqui está dizendo também na nossa lição o quanto pessoas mal intencionadas, até por fama, até por querer algo que a gente nem imagina, estão ali ligadas para fazer com que eu e você, nós venhamos, como que eu posso dizer? Venhamos a sair do projeto que Deus decretou para nossas vidas, a sair daquilo que Deus tem deixado para nós, fazer com que nós venhamos distorcer aquilo que Deus nos deixou, né? A palavra de Deus, coisas
que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer, e daí vem uma outra pessoa e diz que não, você não precisa fazer assim. Assim é melhor. E assim é de Deus. Porque o fardo é leve. Porque o fardo porque dessa maneira você não vai se cansar. Você vai poder adorar a Deus sem nenhum tipo de preocupação, né? Onde muitas das vezes coloca o nosso eu, né? A fazer coisas que agrada a nossa carne, e o nosso espírito muitas das vezes ele tá chorando, porque não é dessa forma que Deus nos deixou, não é conforme a palavra que Deus nos deixou, não é mesmo? Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui para vocês, ó. Vamos lá, conhecendo mais de Deus. Para a revista, tá? O ambiente onde a igreja foi enviada é desafiador. Jesus preparou os discípulos dizendo: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Viu? Aqui Jesus está dizendo que nós precisamos ser espertos, mas sem maldade. Nós precisamos entender, procurar entender o que é certo e o que é errado, né? Então aqui, Jesus também alertou sobre um tempo de engano e falsidade, dizendo: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Caro pré-adolescente, é consenso entre os membros da igreja que muitos estão perdidos no que se refere à fé verdadeira. Muitas músicas, mensagens, encontros evangélicos que não refletem mais as verdades do evangelho de Jesus Cristo. E os falsos mestres estão por toda parte, tentando desviar a igreja do seu caminho. Até aqui onde fala que muitas músicas, mensagens e encontros evangélicos, né? A gente pode ver pelas músicas, né? Será que toda música que fala de Deus, né? Ela realmente é adoração? Por exemplo, lá uma música que fala de amor, ela é uma adoração a Deus? Ela é de Deus? É da parte de Deus? Eu quero isso para minha vida? Eu quero. Como será que foi feita essa música? Adorando a quem? Buscando a quem? Né? Porque nós temos que reservar os nossos lábios, a nossa boca, para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Então, não é qualquer música que nós podemos cantar, que nós podemos ouvir no nosso dia a dia, porque se não nos edifica, pode nos maldizer, pode ser uma maldição, e a gente não sabe, porque se a música que nós vamos ouvir, ela não adorar a Deus, ela está adorando a quem? Se ela não foi feita para Deus, ela foi feita para quem? Eu quero colocar algo na minha casa que não foi feito para adorar o Senhor, que não vai me edificar. Então é bom deixar isso para vocês, para reflexão de vocês. Se aquilo não é bom para mim, então eu não preciso ouvir, né? Porque quando a gente faz as coisas para Deus, a gente tem algo para receber em troca, né? E quando a gente não faz, a gente também tem algo para receber em troca, porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão refletir em algo. E nós queremos apenas que as coisas boas venham atingir a nossa vida, não é verdade? Vamos lá. Para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido com recursos espirituais que podem nos auxiliar no caminho da verdade. Entre eles temos pastores segundo o coração de Deus, assim como Deus prometeu a Israel, também tem dado líderes para a igreja segundo o coração. Deus também nos deu sua palavra como norma de fé e prática, para que possamos seguir na direção certa.
também dotou algumas pessoas na igreja com o dom de discernimento de espírito para identificar as ações que são inspiradas por Deus. Assim, a gente pode ver que Deus também deu esse dom para que as pessoas pudessem discernir e ver, né, se aquilo que está sendo dito na igreja provém de Deus ou não. No caso também, eu gostaria muito que Deus me desse esse dom, porque é muito importante que a gente saiba o que está sendo dito e se aquilo realmente é de Deus, porque se não for, não serve. E quando a gente quer aprender mais de Deus, a gente precisa saber o que Deus tem pra gente. E às vezes, se aquilo não edifica, então não quero saber, não é verdade? Aí aqui também para a revista, ó, descobrindo de onde vem a inspiração. O dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está em oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com os sentidos naturais, e não deve ser confundido com o espírito crítico. É um dom espiritual, não se discernem as coisas espirituais com a mente natural. Esta é uma ação da graça de Deus atuando na mente de quem tem o dom. Este dom permite-nos identificar qual espírito está impulsionando ou está influenciando uma ação, uma situação, um desejo, uma decisão a tomar, algo que nos digam ou ofereçam. Aqui, ó, tem um versículo, uma passagem bem legal que todo mundo conhece, que está em Gênesis 3, do 1 ao 7. Eva não percebeu que quem lhe falava no Éden era o inimigo, e iludida por ele, acabou por cometer o pecado junto com seu marido. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que acontece até hoje, tá? Aqui em Gênesis, especificamente nessa passagem aqui, quando a Eva foi iludida pela cobra, né, por Satanás, né, pela serpente, ele disse que se ela comesse a maçã, ela não morreria, mas que ela seria igual a Deus, né? Olha só, ela pecou porque ela queria ser igual a Deus. Olha a ambição, olha aí a situação dessa Eva, né? Olha só, ela pecou porque ela não estava satisfeita ali com as coisas que Deus já tinha dado. Deus tinha dado um jardim que tinha tudo, mas ela queria ser igual a Deus. Olha que situação. E aí, o que eu levo para vocês aqui? Vocês já ouviram falar sobre aquela história do golpe, do bilhete premiado? Que vem uma pessoa e te oferece um bilhete premiado, e aquele bilhete está premiado, mas a pessoa não sabe ler, a pessoa não sabe aonde trocar o bilhete. Já começa aí, né? Olha a situação. Aí a pessoa quer vender o bilhete por um valor. Até aqui. Olha só, a pessoa quer vender o bilhete. Aí começa a outra pessoa que está sendo enganada. Ela seria enganada por quê? Porque a pessoa está tentando enganar, ou porque ela está sendo enganada porque ela quer tanto se aproveitar de uma situação, se aproveitar de uma oportunidade que ela não consegue ver na hora que ela tá tentando, que a pessoa tá tentando enganar ela. E ela não cai porque a pessoa é ruim. Ela cai porque ela tá tendo tá em uma situação de oportunidade, de oportunismo. Então, quem que tá pecando? Vou deixar para vocês. Quem tá pecando? A pessoa tá tentando enganar? Ela tá pecando. Mas e a pessoa que tá deixando ser enganado? Por que ela tá deixando de ser enganado?
porque ela quer ser melhor, porque ela quer aproveitar a oportunidade que é fácil. Que se ela comprar o bendito do bilhete, ela vai conseguir o dinheiro fácil, a oportunidade fácil. Muitas das vezes as pessoas não querem ganhar ou trabalhar ou ter um emprego bom ou ser rica. A pessoa quer ser rica, mas ela não quer trabalhar, ela não quer fazer o difícil que é trabalhar, ela quer a oportunidade fácil. E aí é onde que ela acaba se dando mal, né? E aí é onde que vem o oportunismo. E se a pessoa tem o discernimento de ver que aquilo ali não está sendo bom para ela, ela não vai cair. Mas se ela se deixar levar, vai acontecer de pior com ela. Então aqui é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Ela queria se dar bem por uma oportunidade, né? E por isso ela pecou. Aqui a lição nos relata que existem pelo menos 4 espíritos atuando na Terra: o Espírito Santo, o Espírito dos anjos, o Espírito maligno e o Espírito humano. Então, são 4 espíritos que estão agindo no nosso dia a dia, né? Aqui, vamos lá. Meu caro pré-adolescente, você já percebeu que as coisas que fazemos ou falamos são frutos das influências que recebemos? Isso ocorre porque Deus nos fez seres sociais e precisamos dessa convivência social para um desenvolvimento sadio. A grande questão para nós é detectar as coisas que nos influenciam e quem são os nossos referenciais. Saber filtrar quem e quais atitudes são dignas de imitação faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida de alguém. Nenhum homem é uma ilha isolada. Todos nós estamos sofrendo influências o tempo todo. Somos influenciados pelo mundo material e também pelo mundo espiritual. Existem influências positivas, construtivas, outras negativas e outras destrutivas. Então, a grande questão é: quais as influências que deixamos nos afetar? Sobre a má influência do inimigo, Eva negou o conselho de Deus no Éden. Olha só, por uma má influência, Deus já tinha dado todas as coordenadas para Eva. Como tinha que ser, como que tinha que fazer, tudo. Mas ela preferiu acreditar em uma pessoa que ela nem conhecia e nem sabia quem era. Uma má influência. Então, por aqui vocês já podem ver. Deus tinha falado para o bem e ela preferiu ouvir o mal, né? Outra coisa, sobre a influência de Herodias e sua filha, o rei Herodes mandou decapitar João Batista. Também uma má influenciadora, né? Fez uma troca lá com o rei Herodes e acabou, né, sofrendo a consequência, matando um homem de Deus. E influenciado pelos jovens, o rei Roboão governou com mão forte, levando a divisão do seu reino, também sobre a boa influência de Natanael. Natanael foi até Jesus, depois de ouvir Felipe, sobre a influência de Mordecai. A rainha Esther preservar a vida dos judeus. E sob a influência do Espírito Santo, Pedro pregou para as multidões. Então aqui a gente tem algumas referências bíblicas para você estar olhando lá. Algumas pessoas que foram influenciadas por coisas boas e algumas pessoas que se deixaram levar por influências más. O dom de discernimento de espíritos nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós e para proteger a igreja daquelas que causarão danos. Discernimento de espíritos é um dom importante porque os inimigos contra os quais nós lutamos não são visíveis ao olho humano. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento espiritual.
Um caso interessante que ocorreu com Paulo e Silas na cidade de Filipos, quando uma jovem sobre influência maligna começou a segui-los pelas ruas, conforme está registrado em Atos. A moça começou a segui-los, gritando assim: "Estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos." Ele faz isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para elas e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo: "Eu mando que você saia dessa moça." E no mesmo instante o Espírito saiu. Aqui, por mais que parecia aos olhos de todos que ela estava ali fazendo um elogio. Parecia que era uma boa coisa, mas não era. Mesma coisa quando nós vamos ouvir falsos mestres, né, pregando a palavra. Nossa, às vezes nos parece que aquilo é algo bom, mas se não tem fundamento na palavra de Deus, naquela mensagem que foi nos deixada, que é verdadeira, que é a Bíblia, se não tem fundamento, se não está baseado, não nos serve, não é de Deus, não caia. Aparentemente, essa jovem não fazia nada de errado, ela elogiava o trabalho dos discípulos. Porém, o apóstolo Paulo percebeu a estratégia maligna, pois a moça possuía um espírito de adivinhação. O espírito fez elogio aos dois servos de Deus para confundir o povo, que poderia pensar que tanto Paulo e Silas quanto a jovem tinham a mesma influência. O dom de discernimento de espíritos é uma excelente ferramenta que ajuda a igreja a combater falsos mestres que tentam desvirtuar as mensagens do evangelho. Atualmente, esse dom é extremamente necessário para a igreja, tendo em vista que estamos vivendo em um tempo de intensa distorção nos preceitos da palavra de Deus. Não são poucos os falsos ensinamentos que têm invadido as igrejas e levado multidões de fiéis a acreditarem em exercícios de fé, que em nada condizem com a doutrina bíblica, ensinada pelos apóstolos no período da igreja primitiva. Mas assim como o tempo dos antigos, este dom continua à disposição da igreja moderna, para que os servos de Deus possam distinguir corretamente se a mensagem que tem sido pregada provém do Espírito Santo ou não. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente precisa entender se realmente aquilo que está sendo nos pregado, ela está sendo de Deus ou não. Por isso é tão importante essa mensagem, esse dom de discernimento, né? Então,